Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Carreira Jurídica. Hoje nós vamos conhecer o Gabriel de Jesus, que foi aprovado em segundo lugar para o cargo de procurador no concurso da Procuradoria-Geral do município de Sorocaba. Não somente esta aprovação, Gabriel também teve muitas outras em outros órgãos que ele vai contar aqui pra gente. Então, para isso, Gabriel, por favor, se apresente para nós. Seja muito bem-vindo e parabéns pela sua aprovação. Obrigado, boa noite a todos. Eu me chamo Gabriel de Jesus Ruivo da Cruz, atualmente exercendo o cargo de procurador legislativo aqui na Câmara de Jundiaí, recentemente, inclusive, e aprovado em alguns concursos de procuradoria, dentre eles esse da PGM Sorocaba em segundo lugar, que foi mais recentemente. Gabriel, eu imagino que você está nessa estrada aí há um bom tempo, né? Porque não é fácil, né? Concurso de carreira jurídica exige muita dedicação, são muitas etapas, então eu quero entender a sua história do início, né? Quando que foi o início de tudo, o ano, em que momento da sua vida que você estava, que você olhou e falou, não, eu quero seguir a carreira pública, né? Dentro do direito, mas a carreira pública, como foi isso? A carreira pública em si, os meus pais eles são servidores públicos no âmbito municipal e estadual. Aí, muito jovem, eu já tive contato com o Instituto do Concurso Público, me identifiquei bastante, somente a questão de mérito, que a gente faz uma prova, é lógico, né, ele não é um sistema perfeito, mas é o melhor dos sistemas, em minha visão, dentre aqueles que existem para a escolha de servidores do Estado. Aí, muito jovem, já tinha identificado, e por conta disso, eu ingressei na faculdade de Direito, que é onde há uma oportunidade maior de concursos, abre-se uma vasta gama de áreas que você pode atuar ali, tanto procuradorias, Ministério Público, magistratura e os próprios órgãos auxiliares que apresentam salários bastante razoáveis aí para a realidade brasileira, mesmo um analista jurídico, enfim. Mais especificamente o concurso de procuradoria, 2020, pandemia, eu estava na faculdade, eu era estagiário do Ministério Público, e com a pandemia a gente estava numa situação estranha, uma situação que é até difícil de lembrar, de pensar, que a gente não saía, não se comunicava pessoalmente com as pessoas, trabalhava todo mundo de casa, enfim, um período bastante louco na vida de todos. Eu verifiquei isso como uma oportunidade. Passado alguns meses, é uma oportunidade de estar estudando, porque eu sabia que as provas não ocorreriam, os órgãos teriam restrição orçamentária, mas uma hora teria que voltar a ver provas, porque há necessidade do Estado. Aí eu comecei a estudar, isso foi muito bom para mim, no sentido de não fazer provas enquanto eu não estava preparado, porque eu só fui fazer prova, creio eu, que por setembro de 2021, e eu comecei a estudar lá no começo de 2020. Então, eu já tinha ali um ano e meio de estudo. Esse estudo na pandemia, que faz um momento muito difícil pessoalmente para todos, ele foi crucial, porque eu já me vi mais preparado quando comecei a enfrentar as provas. Entendi, Gabriel. Em que momento você conheceu a estratégia carreira jurídica? Os vários cursos que tem no mercado, eu acabei identificando ali com estratégia e utilizei bastante no começo da minha preparação, por conta dos múltiplos materiais disponíveis, a possibilidade de estudar via PDF, com PDFs diferentes, videoaula, foi bastante importante no começo da minha preparação. Bom, e do começo da sua preparação até essa aprovação, muita coisa mudou, né? Até no seu ritmo de estudos, e é isso que eu quero que você compartilhe conosco. Gabriel, os concursos da área jurídica, eles têm geralmente três fases, né? Objetiva, discursiva e prova oral. Como que foi o seu preparo, né, por exemplo, para cada uma dessas fases? Quais são as particularidades e como que o material de estratégia te ajudou, te guiou em cada uma dessas três etapas? Os concursos, de fato, eles apresentam muitas peculiaridades. Até porque, mesmo concurso para o mesmo cargo, às vezes tem bancas diferentes. Então, a gente precisa de uma preparação bastante densa, do conteúdo, porque às vezes a gente enfrenta uma banca no final de semana e uma outra banca completamente diferente no outro final de semana. Aí, com um estudo aprofundado a respeito do conteúdo, é plenamente possível essa conciliação, pelo menos dentro da mesma área. Na minha experiência, foi bastante possível
E as provas objetivas, elas apresentam um elevado grau de dificuldade porque elas exigem muita repetição. Então, a gente precisa conhecer muito o conteúdo e decorar muito o conteúdo. Aí que muita gente, inclusive muito boa, muito qualificada, acaba caindo pela grande dificuldade de enfrentar justamente as provas objetivas. Às vezes um conhecimento meio mecânico, meio repetitivo, que até é um pouco desinteressante, mas principalmente com muita revisão, muita feitura de questões, é possível, mesmo com certo desinteresse, dá para vencer a fase objetiva. Posteriormente, a fase discursiva é onde eu tive muita dificuldade, tive várias reprovações em discursivas, inclusive, que é difícil, porque a gente acha que já está preparado, já passou por uma fase com tanta gente, mas acontece, faz parte da vida, tem que estar com um preparo mental também importante para tomar os baques. Mas é uma questão de aplicação de conteúdo. Se eu pudesse recomendar para as pessoas, é muito, muito estudo da fase discursiva, de provas anteriores, e aprofundamento no conteúdo com material teórico. Bom, e dentro dos materiais do Estratégia, Gabriel, qual que era a sua assinatura e quais as ferramentas que você mais utilizava, né? Que você falou aí todo o modus operandi de estudo de cada fase, né? Mas você era o que era do time de PDF, videoaula, chegou a usar o livro interativo, o livro digital interativo, o que que você utilizou? Eu utilizava bastante videoaula no começo, em algumas disciplinas que eu tinha muita dificuldade de assimilar, justamente. Aí a videoaula, como ela tem menos resistência, o professor explica ali com mais calma, com um pouco mais de delicadeza de trato no conteúdo, a gente consegue, às vezes, evoluir mesmo em disciplinas que são muito difíceis, porque na área da procuradoria a gente se depara com disciplinas muito difíceis, direito financeiro, legislação local. Essas disciplinas são muito chatas, direito ambiental, então é muito importante. Depois de um tempo, eu penso que é quase natural que os candidatos eles migrem mais para um conteúdo voltado a material escrito para ganhar tempo, para otimizar. Então, os PDFs eles acabam sendo uma rotina maior do estudante avançado, justamente, porque ganhar tempo é essencial. A gente tem conteúdo basicamente infinito para. Talvez a videoaula ajude a tirar uma resistência, mas também é uma perca de tempo ali, pelo menos num estágio mais avançado, a gente tem que fazer certos cálculos, porque a preparação nunca é perfeita, mas aí é importante a gente saber exatamente aquilo que encaixa no momento. Também, às vezes, um dia que você está meio cansado, uma videoaula, que é um conteúdo um pouco mais passivo, ele pode ter seu lugar, mesmo já avançado, porque é um enfrentamento diferente do conteúdo, é importante a gente ter estímulos diferentes na nossa preparação. Então, eu intercalei bastante ali os materiais disponíveis. Excelente. E sua estratégia de reta final, Gabriel? A reta final ela é tão importante, né? Compartilha essa que você fez aí na PGM Sorocaba. Aquela última semana que antecede o dia da prova, como que foram os seus estudos? Você focou em revisões, em questões, pisou no acelerador, no freio, como foi? A reta final, de fato, ela é muito importante, apresenta desafios ali bastante específicos, e eu penso que o mais difícil de tudo é justamente fazer a prova com tranquilidade, porque numa reta final a gente vê toda a nossa preparação em retrospectiva, principalmente quando a preparação foi boa, a gente sabe que tem chance. Então, a gente olha para o dia da prova com muita ansiedade, mas também sabendo que pode ser recompensado. Eu já havia tido algumas outras reprovações e aprovações, então, principalmente em Sorocaba, eu já estava um pouco mais tranquilo, sabia que a minha vida ela não estaria prejudicada o resto dos meus dias, sim, infelizmente acontecesse a reprovação. Então, eu já fui mais tranquilo para a semana de prova e para a prova em si, até que eu fui agraciado aí com a segunda colocação, que foi um grande feito. Mas o principal para mim é o mental. Tudo bem, faz questão, estuda, mas aquilo que a gente precisa já foi feito, o trabalho pesado já foi feito. Então, na semana de prova, eu diria que a gente não precisa se matar mais, a gente principalmente precisa focar é, em ir para a prova, estar inteiro na prova.
Lógico, conseguiu revisar, conseguiu avançar no conteúdo, perfeito, 10. Mas se não conseguiu, não ficar se matando, se martirizando, porque pode custar muito, muito caro, inclusive, psicologicamente. É isso mesmo, ótimas dicas, Gabriel. E estratégia de prova, você tem alguma que você queira compartilhar conosco, né, com a sua experiência? Essa experiência ela traz, né, algo a ser compartilhado. O que que você pode falar para gente? Estratégia de prova, especificamente, o que eu penso é a gente não precisa respeitar exatamente aquela ordem estabelecida pela banca. Às vezes a gente tem uma afinidade maior com determinados conteúdos ali, constitucional, tributário, administrativo, falando na minha área de procuradorias. Então, às vezes o examinador coloca uma prova muito difícil no começo e as questões no final elas estão um pouco mais tranquilas. Não há problema a gente começar pelo final, começar pelo meio, e não ficar perdendo muito tempo com questões que, num primeiro momento, a gente acha muito difícil, não consegue fazer, para depois ter que fazer com pressa, sem a devida calma, sem a devida atenção, questões um pouco mais fáceis, porque no final, principalmente em provas objetivas, elas têm o mesmo peso. Logo, a gente não se vê obrigado a respeitar aquela ordem estabelecida pelo examinador. E isso também fazer a prova com tranquilidade, levar uma aguinha ali, ir ao banheiro. Tem muita gente que acaba não querendo deixar a prova, mas isso é até importante, a gente dar uma esfriada na cabeça. E tem até um outro olhar, várias vezes eu consegui lembrar de respostas em idas ao banheiro, tomando água, enfim. São dicas práticas que às vezes parece coisa boba, mas a diferença, às vezes, da aprovação é uma, duas questões. E você tem muitas aprovações, né, Gabriel? Gostaria que você falasse sobre elas e o que mais chamou sua atenção, né, no material do Estratégia Concursos, né? Como que esse material te levou até essas aprovações? É difícil até pensar nas provas, porque, embora eu tenha muitas aprovações, de fato eu também tenho várias e várias reprovações. Às vezes é até oculto, mas para cada aprovação acaba sendo umas cinco, seis reprovações. Então, olhando em retrospectiva, é uma jornada bem difícil, bastante até traumatizante, se você não tiver um espírito elevado. Mas falando a respeito das aprovações, foram Procuradoria do município de Itapira, onde eu exerci por 2 anos o cargo de procurador jurídico. Eu também tive outras aprovações que eu acabei não exercendo, como na Procuradoria da Unesp, Procuradoria do município de Ribeirão Bonito, Procuradoria do município de Novo Hamburgo. Todas essas foram nomeações. E eu fui nomeado recentemente em Piracicaba. Fiquei lá por 1 mês e meio como procurador. Fiquei na primeira colocação naquele caso. E passado justamente 1 mês e meio, quase nada de tempo, veio essa nomeação da Câmara de Jundiaí, na qual eu fiquei na sexta colocação. E é uma colocação um pouco mais atrás, principalmente numa realidade de Câmara, onde a gente tem poucos procuradores. No caso de Jundiaí, são três. E acontece que o pessoal que assumiu, dois foram nomeados nesse concurso, eles continuaram estudando, passaram para concursos maiores, melhores, e foram para outro lugar. E as pessoas que estavam na minha frente já tinham também outros cargos que, no entender deles, eram cargos melhores. Aí, mesmo na sexta colocação, eu consegui ser nomeado. Passado 2 anos e meio da prova, aproximadamente 2 anos e meio da prova, o que é bastante representativo, né? Principalmente nessas procuradorias, o pessoal não para de estudar. Aí, às vezes, a gente acha que está numa posição que não tem muita chance de nomeação, mas a nomeação chega. Então, é muito importante estar botando o nome na lista das provas ali. Novo Hamburgo mesmo, eu fiquei na 16ª colocação. Havia 2 vagas apenas no edital, mas eu fui nomeado. Criaram-se algumas vagas, algumas pessoas saíram, outras pessoas aposentaram, enfim. A gente tem que estar sempre fazendo provas ali. Gabriel, e uma dica de ouro, então, algo que você considera que foi essencial para sua aprovação? As provas, especialmente provas de um nível um pouco mais elevado, exigem um grau de conhecimento bastante específico, profundo e que engloba muito conhecimento. Então, às vezes, não é que é difícil, é que a gente não teve tempo de chegar ali. E, ao mesmo tempo que a gente tem que conciliar isso, essa quantidade imensa de conteúdo, nós não podemos nos esquecer desse conteúdo. Então, é necessário fazer revisões. Eu, particularmente, fazia revisões diárias com flashcards.
que me ajudou muito em aumentar o percentual de acertos em provas objetivas. Então, não perder de vista os flashcards, a revisão, não necessariamente através de flashcards, mas a revisão, e também a prática. Eu tenho muitas e muitas questões feitas, mais de 30 mil questões realizadas. Isso acaba ajudando, porque os conteúdos se repetem, as bancas elas têm uma tendência de cobrar aquilo que elas já cobraram no passado. Logo, eu diria que é isso. Paciência, muita questão, muita revisão, que a hora chega. Às vezes a gente acha que não chega, mas chega. É isso mesmo, Gabriel. Eu quero agradecer a sua participação, por você ter compartilhado aqui a sua jornada junto ao Estratégia Carreira Jurídica e como você conquistou aí os seus sonhos. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço pela oportunidade e obrigado. E para você que nos acompanha até aqui, obrigada pela companhia e audiência. Se quiser ver outras histórias, é só navegar no nosso canal Estratégia Carreira Jurídica. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.